paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estamos chegando ao 6º dia da nossa campanha de oração pela vida em avanço, e hoje vamos focar em um dos pontos mais importantes, a vida espiritual e a direção de Deus. Muitas vezes a gente se sente perdido, sem saber qual caminho seguir, sem clareza nas decisões. Mas a palavra nos garante em Provérbios 3, 5, 6. Open quote. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Close quote. Isso significa que quando buscamos a direção de Deus, ele alinha os nossos passos, abre as portas certas, fecha as erradas e nos conduz ao centro da sua vontade. Hoje, nesta oração, vamos pedir ao Espírito Santo que fortaleça a nossa vida espiritual e nos dê discernimento para ouvir a sua voz. Vamos clamar para que não sejamos guiados pelas emoções, pelo medo ou pela pressa, mas sim pela sabedoria do alto. Prepare o seu coração, porque Deus vai renovar suas forças, clarear sua visão e te dar direção para o próximo nível da sua caminhada. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença neste 6º dia da campanha. Reconheço que sem ti nada posso fazer, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque és a minha força, a minha luz e a minha salvação. Senhor, hoje eu oro pedindo renovação da minha vida espiritual. Muitas vezes me sinto fraco, sem ânimo para orar, ler a tua palavra ou perseverar na fé. Muitas vezes me deixei levar pelas distrações deste mundo, e isso me afastou da intimidade contigo. Mas hoje eu clamo, acende novamente a chama do teu espírito dentro de mim. A tua palavra declara em Salmo 51, 10, 12, open quote, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Close quote. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo me encha novamente, trazendo sede e fome pela tua presença. Que a minha vida espiritual não seja morna, mas cheia de fogo, cheia de fé e cheia de intimidade contigo. Pai, eu também clamo pela tua direção. Tu conheces os caminhos que tenho diante de mim, as escolhas que preciso fazer e as decisões que vão impactar a minha vida. Eu não quero andar segundo o meu entendimento, mas segundo a tua vontade. A tua palavra me ensina em Provérbios 3, versículos 5, 6. Open quote. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Close quote. Senhor, eu entrego diante de ti todos os meus planos, projetos e sonhos. Eu te peço discernimento espiritual para entender o tempo certo de cada coisa, para ouvir a tua voz no meio das muitas vozes deste mundo e para não cair nas armadilhas do inimigo. Espírito Santo, guia-me em cada detalhe. Que eu não dê passos precipitados, que eu não tome decisões baseadas apenas em emoções ou pressões, mas que cada escolha minha seja conduzida pela tua sabedoria. Como diz Salmo 32, 8, open quote, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Close quote. Senhor, eu tomo posse dessa promessa. Eu creio que os teus olhos estão sobre mim e que o Senhor me dará instrução clara. Onde houver confusão, que venha clareza. Onde houver dúvidas, que venha confirmação. Onde houver medo, que venha fé. Eu profetizo sobre a minha vida espiritual. Serei uma pessoa de oração constante. Viverei em santidade e temor ao Senhor. O Espírito Santo será meu conselheiro e guia em todas as áreas. Não viverei perdido, mas caminharei debaixo da direção divina. Pai, eu rejeito em nome de Jesus toda voz estranha que tenta me afastar da tua presença. Eu quebro agora toda distração, toda frieza espiritual, toda cegueira que me impede de discernir os teus caminhos. Eu declaro que a minha vida espiritual está sendo restaurada e fortalecida. Eu declaro que andarei segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu declaro que cada passo meu será ordenado pelo Senhor. Porque como está escrito em Salmo 37, 23, open quote, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Close quote. Obrigado, Senhor, porque sei que a partir de hoje viverei em maior profundidade contigo e caminharei debaixo da tua direção. A ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Pai amado e eterno, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono de graça neste 6º dia da campanha. Venho como filho sedento, reconhecendo que sem tua presença eu nada sou, nada posso e nada tenho. Mas contigo, Senhor, eu sou mais que vencedora.
porque o teu espírito habita em mim. Hoje, Pai, eu levanto minha voz em oração pela minha vida espiritual. Eu rejeito toda frieza, toda distração, toda apatia e toda resistência do inimigo que tenta me afastar da tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro: meu espírito se levanta, minha fé se fortalece e minha intimidade contigo cresce a cada dia. Tua palavra diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E eu profetizo: a partir de hoje, minha vida espiritual terá um novo nível de profundidade e comunhão com o Senhor. Pai, eu peço agora a direção do teu Espírito Santo. Quantas vezes me perdi em meus próprios caminhos, tentando decidir pelas minhas forças? Mas hoje, eu submeto tudo a ti, minhas decisões, projetos, sonhos, relacionamentos e escolhas. Não quero viver segundo minha vontade, mas segundo o teu querer perfeito. Eu declaro que toda confusão mental, toda voz do inimigo e toda influência contrária à tua vontade caem por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle da minha mente, do meu coração e dos meus passos. Guia-me na tua verdade e ensina-me o caminho certo. Como diz em Salmo 25:4-5, faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Eu profetizo sobre mim mesma: não andarei perdido. Não caminharei em círculos, não ficarei preso no deserto da indecisão. A partir de hoje, eu andarei em passos firmes debaixo da orientação do Senhor. Senhor, quebra agora toda a cadeia espiritual que tenta me impedir de ouvir tua voz. Eu rejeito toda surdez espiritual, todo bloqueio, todo peso, toda incredulidade. Eu declaro que meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz, meus olhos espirituais estão abertos para ver a tua direção e meu coração está sensível para obedecer ao teu chamado. Pai, eu oro com autoridade. Declaro que minha vida espiritual é restaurada pelo fogo do Espírito Santo. Declaro que recebo revelações do Senhor para cada área da minha vida. Declaro que andarei em obediência e santidade. Declaro que meus passos estão confirmados pelo Senhor, e nenhum inimigo poderá me desviar do propósito, porque está escrito em Isaías 30:21. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será comigo, Senhor. Eu ouvirei tua voz, discernirei tua direção, e não errarei o caminho, porque tu és o meu guia. Espírito Santo, guia-me em toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16:13. Fala comigo em sonhos, em visões, em sinais, em silêncio, mas não me deixes andar sem tua direção. Eu profetizo: nenhuma decisão minha será em vão, nenhuma escolha será errada, porque estarei debaixo da tua instrução. Onde o inimigo preparou ciladas, o Senhor me dará discernimento para escapar. Onde parecia não haver saída, o Senhor abrirá portas. Onde havia dúvida, o Senhor trará paz. Eu me levanto hoje em autoridade espiritual e declaro: minha vida espiritual será firme, constante e cheia da unção. Eu caminharei em obediência à tua palavra. Nenhum vento de engano me afastará da tua vontade. E eu verei o propósito de Deus se cumprir em cada detalhe da minha vida. Pai, eu já te agradeço porque sei que a tua direção é perfeita e os teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Em nome de Jesus, eu oro, decreto e profetizo. Minha vida espiritual é renovada e meus passos estão alinhados com a vontade do Senhor. Amém. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da tua santa presença. Eu reconheço, Senhor, que mais do que bênçãos, mais do que vitórias, mais do que conquistas terrenas, o que eu preciso é da tua presença em minha vida, pois de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua comunhão. Senhor, eu clamo neste momento, aumenta a minha intimidade contigo. Ensina-me a andar contigo como andava Enoque, que te agradou e foi levado por ti. Ensina-me a ter um coração como o de Davi, que mesmo sendo falho buscava tua presença com sinceridade e temor. Eu não quero viver de aparência, de religiosidade ou de rotina vazia. Eu quero viver uma vida real de intimidade com o Senhor. Pai, dá-me sede pela tua palavra, fome pela tua justiça, desejo pelo teu altar. Que eu não me conforme em apenas ouvir sobre ti, mas que eu te conheça de perto. Como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que eu tenha experiências vivas, reais e transformadoras na tua presença. Senhor, eu peço sensibilidade à tua voz. Quantas vezes o Senhor falou comigo em silêncio, em pequenos detalhes e eu não percebi? Quantas vezes fui guiado por minhas emoções e não pelo teu espírito? Hoje eu oro e declaro:
Abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos espirituais, abre o meu coração para discernir quando o Senhor está falando. Tua palavra diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu sou ovelha do teu rebanho, Senhor, e eu profetizo sobre a minha vida. Eu ouvirei a tua voz com clareza, distinguirei o teu falar no meio das vozes do mundo e obedecerei com prontidão. Pai, eu rejeito agora toda voz de engano, toda confusão, toda distração, toda palavra de dúvida ou medo que tente se levantar contra o que o Senhor já determinou para mim. Declaro que a única voz que governará a minha vida será a tua voz, Espírito Santo. Ensina-me a te ouvir nas madrugadas, no silêncio, na palavra, nas circunstâncias e até nas coisas simples do dia a dia. Guia-me, Senhor, pelo caminho certo. Que eu seja como Samuel, que mesmo criança respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Espírito Santo, queima dentro de mim todo o desejo carnal que me afasta da tua presença. Destrói toda resistência, todo pecado, toda dureza de coração. Molda-me para ser sensível à tua direção. Faz-me depender de ti em tudo, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus sonhos e projetos. Eu profetizo sobre a minha vida. Eu terei intimidade com Deus em um nível profundo. Eu ouvirei a voz do Espírito Santo com clareza. Eu andarei em obediência e submissão à tua vontade. Eu viverei não pelo que vejo, mas pelo que ouço da tua boca. Senhor, eu te buscarei de todo o coração, porque a tua palavra diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio, Pai, que enquanto eu te busco, o Senhor se revela a mim. Eu oro com autoridade e fé, que toda barreira espiritual caia por terra, que toda resistência contra a minha intimidade contigo seja quebrada e que nada roube meu tempo de comunhão com o Senhor. Pai, eu te agradeço porque sei que esta oração já está sendo respondida. A partir de hoje, minha intimidade contigo crescerá, minha sensibilidade à tua voz será aguçada e eu viverei guiado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus eu oro, decreto e profetizo. Amém. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco agora diante do teu trono de graça. Reconheço que sem tua presença eu nada sou, nada posso e nada tenho. Por isso, Senhor, eu venho clamar por mais de ti, mais da tua glória, mais da tua presença, mais do teu Espírito em mim. Senhor, a tua palavra declara em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Hoje eu me aproximo com todo o meu coração, porque eu preciso desesperadamente da tua presença. Não quero viver uma vida superficial, não quero ter apenas aparência de crente, mas quero ser alguém que te conhece, que te sente, que te ouve e que se move pelo teu Espírito. Pai, eu rejeito agora toda frieza espiritual, toda distração, toda preguiça e todo peso que me impede de buscar intimidade contigo. Queima dentro de mim, Espírito Santo, um fogo de devoção, uma paixão pela oração, uma fome pela tua palavra. Eu oro com autoridade. Toda barreira espiritual que tenta me afastar de ti seja quebrada agora, em nome de Jesus. Senhor, eu peço sensibilidade à tua voz. Quantas vezes o Senhor falou e eu não percebi? Quantas vezes eu segui meus próprios caminhos em vez de esperar a tua direção? Mas a partir de hoje eu declaro, meus ouvidos espirituais estão abertos, meus olhos espirituais estão despertos e meu coração está sensível para discernir tua voz. Tua palavra diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu profetizo, eu sou ovelha do teu rebanho e eu ouvirei a tua voz com clareza. Nenhuma voz de engano, nenhuma voz de confusão, nenhuma voz de medo terá autoridade sobre mim. Só a voz do Senhor guiará os meus passos. Espírito Santo, guia-me em toda a verdade, como Jesus declarou em João 16:13. Toma o controle da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas escolhas e da minha caminhada. Que eu seja alguém totalmente dependente de ti. Eu oro com autoridade e declaro sobre a minha vida. Eu terei experiências sobrenaturais contigo. Eu ouvirei a voz do Senhor no silêncio, na palavra, nas circunstâncias e na oração. Eu andarei em obediência e submissão ao teu Espírito. Nenhuma distração ou engano me desviará da tua vontade. Pai, eu rejeito todo espírito de engano, toda voz maligna que tenta me confundir, todo laço de ilusão. Em nome de Jesus, eu declaro que meus ouvidos são consagrados ao Senhor, minha mente é guardada pelo Espírito Santo e meu coração é terreno fértil para a tua voz. Eu profetizo, eu ouvirei o Senhor dizer, este é o caminho, andai nele. Isaías 3:21. E eu obedecerei sem medo,
porque sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, aumenta minha intimidade contigo de tal forma que eu não precise depender de homens para ouvir tua direção, mas que eu mesmo tenha sensibilidade para ouvir tua voz. Quero andar em santidade, quero andar em fidelidade, quero andar em comunhão, porque só assim tua presença se manifestará em mim com poder. Eu decreto neste momento, minha vida espiritual será firme e inabalável. Minha sensibilidade ao Espírito Santo crescerá a cada dia. Eu viverei guiado pela voz do Senhor e não pelos meus sentimentos. Minha intimidade com Deus será profunda e inegociável. E assim eu oro, clamo, decreto e profetizo em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor. Amém. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da tua presença neste momento. Reconheço que a vida é feita de escolhas, e cada decisão que eu tomo abre caminhos diante de mim. Por isso, Senhor, eu não quero andar pela minha própria sabedoria, nem viver conforme meu entendimento limitado. Eu quero andar na tua direção, porque a tua vontade é perfeita, agradável e boa. A tua palavra diz em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por isso eu declaro, não confiarei na minha carne, não confiarei nas circunstâncias, mas confiarei no Senhor para que meus passos sejam endireitados. Senhor, muitas vezes eu enfrentei escolhas difíceis, situações de dúvida e momentos em que não sabia qual caminho seguir. Mas agora eu oro. Toma minha mente, o meu coração e os meus planos em tuas mãos. Guia-me pelo caminho que conduz à vida e livra-me de todo desvio. Pai, eu peço direção em cada área da minha vida. Nas minhas decisões financeiras, para não cair em armadilhas de dívida ou perdas. Nas minhas decisões emocionais, para não me entregar a pessoas ou situações que roubam a paz. Nas minhas decisões espirituais, para não sair do centro da tua vontade. Nas minhas decisões familiares, para ser canal de bênção e não de confusão. Nas minhas decisões profissionais, para entrar pelas portas certas e fechar aquelas que não vêm de ti. Senhor, eu rejeito toda confusão mental, toda ansiedade, toda precipitação e toda voz enganosa que tente me empurrar para escolhas erradas. Em nome de Jesus, declaro que minha mente será guiada pelo Espírito Santo e não pela carne. A tua palavra diz em Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E eu profetizo, assim será comigo. Meus ouvidos ouvirão a voz do Senhor, e eu saberei com clareza qual decisão tomar. Espírito Santo, vem ser meu conselheiro fiel. Dá-me discernimento para entender quando a porta vem de ti e quando é cilada do inimigo. Dá-me sensibilidade para sentir a paz que confirma tuas escolhas e o desconforto que revela os enganos. Pai, livra-me de pessoas que querem me aconselhar segundo a carne e não segundo o Espírito. Afasta de mim os conselhos de tolos e aproxima-me dos conselhos que vêm do céu. Eu oro com autoridade. Nenhuma decisão minha será precipitada. Nenhuma escolha será enganosa. Nenhum passo será dado sem a tua luz. Eu caminharei em sabedoria, prudência e entendimento, porque o Senhor é o meu guia. Como está escrito em Salmo 32, 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. E eu recebo esta promessa sobre minha vida. O Senhor me instruirá, o Senhor me ensinará e o Senhor me guiará. Por isso eu profetizo com autoridade. Meus passos estão alinhados com a vontade de Deus. Minhas escolhas serão sábias e frutíferas. Nenhum laço de engano prevalecerá contra mim. Toda decisão que eu tomar será para a honra e glória do Senhor. Pai, eu já te agradeço, porque creio que o Senhor está endireitando minhas veredas. Que o teu Espírito Santo seja a voz que me conduz, a paz que me confirma e a lâmpada que ilumina os meus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, decreto e profetizo. Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora diante da tua presença com ousadia e confiança. Eu sei que sozinho eu não sou capaz de escolher os caminhos certos, mas quando me entrego ao teu Espírito Santo, os meus passos são firmados e nenhuma decisão me levará ao fracasso. Senhor, eu clamo. Toma minha mente, toma meu coração, toma as minhas escolhas em tuas mãos. Não permita que eu seja guiado pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa. Que toda voz do inimigo, toda influência maligna, toda pressão externa que tenta me empurrar para decisões erradas caia por terra agora, em nome de Jesus. A tua palavra declara em Provérbios 16:9:
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por isso eu profetizo, eu não andarei segundo meus impulsos, mas sim debaixo da direção do Senhor. Pai, eu oro com autoridade contra toda confusão mental. Eu rejeito toda cegueira espiritual, toda distração e toda mentira que tenta se infiltrar nas minhas decisões. Em nome de Jesus, declaro que minha mente está clara, meus olhos espirituais estão abertos e meu coração está sensível à tua voz. Senhor, guia-me em todas as áreas da minha vida. Nas finanças, para não entrar em armadilhas do inimigo. Nos relacionamentos, para não me unir a quem não vem de ti. No trabalho e nos negócios, para entrar pelas portas que o Senhor abre e rejeitar as que o inimigo disfarça. Na vida espiritual, para andar sempre no centro da tua vontade. Como está escrito em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será comigo, Pai. Eu ouvirei a tua voz e saberei qual direção tomar. Espírito Santo, eu te peço discernimento para reconhecer as ciladas, sensibilidade para perceber os teus sinais e ousadia para obedecer mesmo quando não entendo totalmente o caminho. Livra-me da precipitação, livra-me do engano, livra-me das escolhas que trazem destruição. Eu me levanto em autoridade espiritual e declaro: nenhuma decisão errada roubará meu destino. Nenhuma escolha enganosa terá poder sobre mim. Nenhum laço preparado pelo inimigo prosperará contra a minha vida. Eu tomarei decisões corretas, alinhadas com a vontade de Deus. Como o Senhor prometeu em Salmo 32:8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu recebo esta palavra em meu espírito. Eu creio que o Senhor está me instruindo agora, me ensinando agora e me guiando com os seus olhos poderosos. Pai, eu não viverei de escolhas humanas, mas de direção celestial. Eu rejeito o caminho da carne e escolho o caminho do Espírito. Eu decreto em nome de Jesus que todas as minhas decisões trarão fruto, paz e avanço, porque estarão alinhadas ao teu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que a partir de hoje caminharei com clareza, sabedoria e convicção. O teu Espírito é minha bússola, tua palavra é minha lâmpada e tua voz é meu guia. Assim eu oro, decreto e profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado e soberano, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da tua presença com o coração rendido e os lábios abertos para declarar aquilo que creio. Eu não fui criado por acaso, não estou neste mundo sem direção. O Senhor me formou ainda no ventre da minha mãe. Escreveu os meus dias no teu livro e me escolheu para viver os teus propósitos eternos. A tua palavra diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por isso eu declaro com autoridade, minha vida está debaixo desses pensamentos de paz e não de derrota, de futuro e não de destruição. Senhor, hoje eu alinho minha mente, meu coração, meus planos e meus sonhos com o teu propósito. Que tudo o que em mim não te glorifica seja arrancado. Que tudo o que me desvia do teu caminho seja quebrado. Que todo laço de atraso, distração e desvio seja desfeito agora, em nome de Jesus. Pai, eu rejeito toda tentativa do inimigo de me tirar da rota que o Senhor estabeleceu. Nenhuma seta de confusão, nenhuma voz de engano, nenhum conselho de homens terá poder de roubar o destino que o Senhor escreveu para mim. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio, Senhor, que mesmo as lutas, as dores e os desertos estão sendo usados pelo Senhor para me conduzir ao centro da tua vontade. Eu declaro em oração profética, minha vida está alinhada com o céu. Meus passos seguem o caminho que o Senhor traçou. Meus pensamentos são renovados pela tua palavra. Meu coração arde pelo teu chamado. Meus dias não serão desperdiçados, mas investidos no propósito eterno do Senhor. Pai, unge as minhas mãos para prosperar naquilo que é da tua vontade. Unge meus lábios para falar somente aquilo que edifica e glorifica o teu nome. Unge meus pés para caminhar por onde o Senhor me enviar. Espírito Santo, toma o controle do meu ser. Não quero viver de sonhos próprios, mas dos sonhos do Senhor. Não quero viver de planos terrenos, mas dos teus planos eternos. Endireita as minhas veredas e dá-me discernimento para reconhecer cada porta que vem de ti. A tua palavra diz em Efésios 2:10,
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu declaro que andarei nas boas obras que já foram preparadas para mim. Não viverei em atraso, não viverei em desvio, mas viverei no propósito para o qual fui chamado. E com autoridade eu profetizo: nenhum plano de Deus para mim será frustrado. Nenhum propósito será roubado. Nenhuma promessa será anulada. Minha vida será testemunho vivo da glória do Senhor nesta terra. Pai, eu já te agradeço porque sei que minha vida está no teu altar e meu destino está seguro em tuas mãos. Eu sou teua, pertenço a ti e viverei para cumprir o teu chamado até o último dia. Assim eu oro, declaro e profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Pai amado e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora em oração diante do teu trono de graça. Eu não venho por minhas próprias forças, mas pelo sangue do Cordeiro que me garante acesso à tua presença. Senhor, a tua palavra me afirma que os planos do coração do homem são muitos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Por isso eu coloco todos os meus caminhos, meus sonhos e meus planos diante de ti. Eu renuncio toda a vontade própria que me afasta da tua e declaro que a partir de hoje, minha vida está totalmente alinhada com o teu propósito eterno. Pai, eu rejeito toda distração, confusão e desvio de rota. Toda armadilha preparada para me tirar da direção do Senhor seja anulada agora, em nome de Jesus. Declaro que nenhuma força contrária terá poder para desviar meus passos, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu profetizo sobre a minha vida. Não andarei em círculos, não viverei em atraso, não desperdiçarei os dias que o Senhor me deu, não seguirei atalhos do inimigo. Eu viverei em plenitude aquilo que o Senhor escreveu para mim antes mesmo da fundação do mundo. Senhor, eu tomo posse do que está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu declaro que esses pensamentos me envolvem hoje. A minha vida não será marcada pelo fracasso, mas pela realização do teu plano. Espírito Santo, guia-me em cada decisão. Abre os meus olhos espirituais para enxergar o caminho certo. Fecha as portas que não fazem parte da tua vontade e escancara aquelas que foram preparadas para mim. Não permitas que eu seja confundido, enganado ou levado por emoções, mas que eu viva firmemente fundamentado no teu propósito. Eu declaro em autoridade espiritual que tudo o que estava desalinhado na minha vida está sendo colocado em ordem agora. Meus relacionamentos, minhas finanças, minha saúde, meus dons e talentos, tudo está convergindo para o centro da tua vontade. Nada ficará fora do teu controle, Senhor. Profetizo que eu sou parte da geração que cumprirá o teu chamado na terra. Eu sou um instrumento em tuas mãos. Eu sou canal da tua glória. Eu sou testemunho vivo do teu poder. E com fé e ousadia eu declaro: minha mente está renovada. Meu coração está limpo. Meus caminhos estão abertos. Minha vida está alinhada com o propósito de Deus. Pai, obrigado porque sei que tu és fiel para completar a boa obra que começaste em mim. Eu não retrocederei, não desistirei e não me desviarei. Viverei para te honrar até o último dia, no centro da tua vontade perfeita. Assim eu oro, declaro e profetizo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Hoje oramos pedindo mais vida espiritual e direção de Deus. E eu creio que o Senhor já está alinhando seus passos e abrindo o caminho certo para você andar. Receba essa palavra. A sua vida não será guiada pelo medo, pela dúvida ou pelas circunstâncias, mas sim pela mão poderosa de Deus. Aleluia. E antes de encerrarmos, quero te pedir algo especial. Se inscreva neste canal, deixe o seu like neste vídeo e escreva aqui nos comentários o que essa campanha tem feito no seu coração. Isso não é só para ajudar o canal, mas para que a palavra de Deus alcance ainda mais vidas. Quanto mais você interage, mais pessoas recebem essa mensagem. E assim juntos vamos espalhar a luz de Cristo. Que o Senhor te abençoe 1000 vezes mais. Que a unção que está sobre a sua vida se multiplique. E que este vídeo alcance pessoas que precisam urgentemente ouvir esta oração. Fique na paz do Senhor Jesus. E amanhã seguimos firmes no 7º e último dia da nossa campanha de oração para avanço de vida.